Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estudar o capítulo 7 do livro de Atos. Nós vamos dar continuidade sobre a história de Estevão, né? Que nós no capítulo 6 falamos um pouco sobre ele, que ele foi preso. Para quem não assistiu, então vá para o capítulo 6, assista, porque vai ser a continuidade agora do episódio do que aconteceu com ele, tá? Então, Atos capítulo 7, a defesa de Estevão. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Porque, só lembrando, né, recapitulando, as pessoas estavam acusando Estevão de estar mudando os costumes dos judeus, de estar fazendo bagunça, falando coisas contra Moisés, né? Então, eles estavam perguntando para Estevão nesse momento, os sacerdotes: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para essa terra, onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo dessa terra, mas prometeu que ia lhe dar toda essa terra e que depois ela seria dos seus descendentes, o que de fato ocorreu, né, com o povo judeu. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda nem tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que o escravidar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão nesse lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque, primeiro filho de Abraão da promessa, tá? Eu não sei se vocês conhecem a história de Abraão, mas Deus prometeu um filho para ele, para Sarai, né, que era a esposa dele na época. E como a promessa estava demorando muito a chegar, Sarai resolveu que Abraão deveria se deitar com uma das escravas dela, deu a moça para Abraão e essa moça engravidou e teve um filho com essa escrava. Mas não era o filho da promessa, tá? O filho da aliança de Deus era Isaque, que demorou um tempo, mas ele veio de forma natural, mesmo Sara estando bem mais velha, né? Ela não tinha condições naturais de ter um filho, então foi um filho do milagre mesmo. Então Isaque foi o filho da promessa, ele foi circuncidado como forma de fazer uma aliança com Deus, né? Isaque circuncidou seu filho Jacó. Então assim, a circuncisão começou de Abraão para Isaque. Isaque circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com seus 12 filhos, os patriarcas. Tudo isso Estevão está argumentando com os sacerdotes judeus que conhecia toda a história do povo dele, tá? Ele está recapitulando, tá? Versículo 9. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e Faraó nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Tudo isso história do Antigo Testamento, tá, gente? Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Então aqui, gente, ele está fazendo um breve resumo da história do povo judeu desde Abraão, da promessa de Abraão, que teria a promessa de herdar essa terra, né, que era a terra de Jerusalém naquele momento. E ele estava contando, fazendo um resumo de toda essa história, recapitulando, né, como eu disse agora há pouco para vocês. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo de Abraão, o túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço.
Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então o rei, que não sabia nada a respeito de José, porque José foi uma pessoa muito importante para o Egito, né? Naquele tempo, só que as gerações foram passando, os faraós foram mudando, chegou um tempo que o faraó já não mais reconhecia aquele povo, não sabia de onde aquele povo tinha vindo, né? Então fala, nosso povo tinha aumentado no Egito, versículo 18. Então um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasce Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram que abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Porque antes do povo ser chamado judeu, que é uma das tribos, né, de Israel, que era a tribo de Judá, eles eram conhecidos como os israelitas, né, de Israel. Ali viu, então ele resolveu ver o povo deles, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para o lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Então, quando Moisés tem esse ato, ele percebe que ele foi visto matando o egípcio. E ele achou, se você ler a história, né, no Antigo Testamento, quando ele mata esse homem, ele acredita que ninguém viu. Daí nessa falha ele viu que as pessoas viram o que ele tinha feito com o egípcio, né? Aí no 29, quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado lá no Egito. Tenho ouvido os gemidos dele e desci para libertá-los. Agora eu vou mandar você para o Egito. E aí Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra, e também no Mar Vermelho, né? Quando o Mar Vermelho foi aberto para o povo israelense, para os israelitas passarem, e quando os egípcios foram atrás para tentar pegar, o mar fechou e eles conseguiram sair ali da escravidão do Egito, né? Isso está contado no Antigo Testamento. E também no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: no meio de vocês Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Aqui Estevão falando das tábuas dos 10 mandamentos, né? E toda a mensagem que Deus entregou a Moisés. Só fazendo parênteses, gente, por que ele está dando toda essa explicação? Porque o povo estava falando que o Estevão estava falando mal de Moisés, estava falando mal do costume da época. Então ele está aqui contando toda a história do povo dele para falar: gente, eu entendo bem quem é Moisés. Lógico que eu honro Moisés, não é isso que o povo está falando, né? Então esse é o objetivo agora de Estevão na sua defesa. Versículo 39. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão:
faça para nós deuses que irão à nossa frente, que era um costume egípcio, né? Os deuses, principalmente imagem, nunca pôde ser feito para o povo de Deus. Imagem sempre foi uma coisa feita pelo povo pagão, principalmente pelo povo egípcio. Então, como eles saíram do Egito e estavam sofrendo muito no deserto, né? Para quem não leu o Antigo Testamento, só dando uma pincelada para vocês entenderem, né, o que está sendo falado, quando eles saíram do Egito, eles passaram bastante dificuldade no deserto. E muitas vezes eles falavam, por que Deus tirou a gente de lá? Pelo menos lá a gente era escravo, mas tinha alguma coisa para comer, a gente não passava tanto calor, não passava necessidade, então estava sempre reclamando ali no deserto. Quando Moisés sobe no monte para receber as tábuas das leis de Deus, o povo fica lá embaixo sem um líder, vamos dizer assim, né? E nesse momento eles começam a falar, bom, gente, como a gente não tem mais líder, vamos começar a fazer imagens aqui pra gente adorar, pra ver se alguém nos socorre aqui. Então, eles passaram a cometer costumes pagãos, né? Costume dos egípcios, para ver, porque entendiam talvez que Moisés não iria mais voltar, talvez ele tivesse morrido, porque ele demora para voltar desse monte, e resolvem fazer uma coisa que sempre foi uma aberração para o Senhor, né? Que foi fazer imagens. Ele é absolutamente contra, sempre foi no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, é isso que ele está falando. Moisés esteve com os israelitas e esteve lá com os nossos antepassados com o anjo, né? Desculpa, então um pouquinho mais para frente. No 40, eles disseram a Arão, faça para nós deuses que irão à nossa frente. Tipo assim, agora os deuses vão ser nosso líder. Moisés sumiu, né? Então vamos fazer deuses. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então, eles fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer sacrifícios a esse bezerro. Depois deram uma festa em honra da imagem, que eles mesmos tinham feito. Então, a Bíblia fala muito isso, né? O homem, ele faz a imagem com a própria mão, ou com ouro, ou com a madeira, ele forma uma imagem e ele fica dando honra para aquele negócio que ele mesmo criou, né? Então, isso que ele está falando. Eles estavam dando honra para uma imagem feita com as próprias mãos dele. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Então, assim, como eles começaram a dar adoração para algo que não existe, né? Para algo feito de mão de homem, por isso que a Bíblia sempre fala, não faça adoração de ídolos, porque ídolo não significa nada, que aquela imagem não tem nada dentro dela, não tem um espírito, não tem nada ali dentro. Aquilo lá é uma coisa feita por mãos de homens. Então a Bíblia fala aqui, ó, que Deus se afastou deles e deixou que eles começaram a se adorar. Então assim, você adora um ídolo, aí você vai lá, você adora a natureza, aí você adora o céu, aí você adora a lua, né? Romanos vai falar um pouco sobre isso. Romanos capítulo 1, para quem tiver curiosidade, vai lá em Romanos capítulo 1, vai fazer um paralelo com o que a gente está falando agora, que o homem adora muito mais as coisas criadas por Deus do que o próprio Deus. Então a gente adora a natureza, adora a energia das pedras, adora o céu, adora o mar, adora a lua, mas a gente não adora o próprio Deus, a gente não se relaciona com o próprio Deus, né? Então ele fala, né, e deixou que adorasse as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Aí ele cita o Antigo Testamento. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante os 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque, que era um deus da época egípcio, provavelmente, né? E também a imagem da estrela de Haifã. Então, nesse afastamento do povo de Deus, Deus está falando assim, nesse tempo todo que vocês ficaram fazendo imagem, falando com esculturas, tal, né? Com Deus Moloque, com Haifã, vocês não estavam me adorando, não era comigo que você se relacionava. Então ele fala, vocês carregaram a barraca do deus Moloque e da imagem da estrela de Haifã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso, eu vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado a Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus de Jacó. Então, assim, a gente vê muito a imagem do templo no Antigo Testamento. Então, havia uma tenda, que realmente no Antigo Testamento era o único lugar onde Deus se fazia presente. Davi amplia essa tenda, que inicialmente ela era pequena, então forma um templo
né? Salomão ainda faz o Templo de Salomão, que eu acho que todos conhecem, né? Tem até réplica dele. E no sentido que ali se fazia a presença de Deus. Eu acho que eu já devo ter falado sobre isso em algum vídeo, mas é interessante que algumas pessoas ainda acreditam que quando você entra em um ambiente fechado, ali está a presença de Deus. E Jesus, ele é maravilhoso, porque ele fala, agora o templo de Deus é cada um de vocês. Eu acho que inclusive eu citei um pouco isso no livro passado, né? Mas é legal a gente relembrar, né, o que Jesus fala para nós. Nós somos templos do Espírito, porque qualquer lugar, como eu já disse, sem a presença de pessoas que adoram a Deus, Deus não vai se fazer presente. Jesus fala, onde duas pessoas ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E ele não fala que tem que ser um templo, não fala que tem que ser uma tenda, né? Você pode se reunir, como eu disse, embaixo de uma árvore, na casa de alguém, para fazer uma adoração, para orar, para falar sobre a palavra. Ali Deus está presente, né? Então ele fala, aí no 47, mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus, né? Aquela grandiosidade. Porém, aí ó, ele vai falar sobre isso, eu nem me lembrava. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como o profeta disse. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. Que tipo de casa o ser humano pode construir para a grandiosidade que é esse Deus? Não tem como, né? Então ele fala, que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu que fiz todas as coisas? Né? Deus falando através do profeta. E Estevão terminou dizendo, como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido essa lei. Porque um dos grandes mandamentos da lei de Moisés é não matarás, né? E quando você lê a história do povo judeu, toda vez que Deus usava um profeta para dar palavras que o povo judeu não queria, porque eles estavam em pecado. Então, quando ele ia lá fazer uma exortação, né, o profeta, isso tá errado, isso não pode, isso não agrada a Deus, o povo ficava com raiva e ia lá e matava o profeta. Então ele falou assim, vocês fizeram isso no Antigo Testamento, vocês fizeram isso com o Messias do Senhor, Jesus Cristo, e agora a gente está vendo essa perseguição com os discípulos de Jesus, né? Agora nós vamos para a morte do Estevão, né? Vamos começar aqui para o 54. Então, Estevão faz toda essa defesa, refaz toda a parte histórica do povo, né? Para falar isso, que todo mundo que foi usado por Deus e todos que são povo de Deus passou a ser perseguido em algum momento, né? Então, o versículo 54. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Aqui está confirmado que quando Jesus subiu, foi assunto ao céu, né? Ele fica ao lado direito de Deus. Estevão, nesse momento, ele teve essa visão aberta, né, do mundo espiritual. Então Estevão disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, guardem aí, Saulo, tomando conta das suas capas, enquanto eles atiravam as pedras. Estevão chamava Jesus, dizendo, Senhor Jesus, enquanto ele morria apedrejado, né? Olha o que Estevão fala. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa desse pecado. Gente, vocês imaginam estar no lugar do Estevão, sendo apedrejado por nada, só porque você está defendendo que você crê que uma pessoa é o seu salvador, é um homem que veio para trazer a paz, para vir para trazer a harmonia. Ele estava defendendo isso, e isso levou ele à morte por apedrejamento. E ele, no meio desse apedrejamento, olha o que acontece com ele. Ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus, e ele, com o amor que vem do céu, porque com certeza, quando a gente está apanhando a apedrejada, a gente não consegue ter esse sentimento dentro de nós. Então a gente sabe que é um amor que veio do próprio Deus.
porque a palavra falou que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, enquanto ele é apedrejado, ele ainda tem misericórdia das pessoas, assim como Jesus teve na cruz, e repete a frase: não condenes essa gente. Então, gente, é muito bom ter o Espírito Santo. Eu finalizo aqui esse capítulo dizendo: busquem o Espírito Santo, busquem a presença desse Espírito através de Jesus Cristo, porque esse Espírito é que dá essa paz, é que dá essa sabedoria que excede qualquer entendimento humano, a ponto de alguém estar morrendo apedrejado e ainda ter misericórdia da pessoa que está violentando, né? E a gente vê o mundo hoje, né? A gente fala: como que a gente consegue perdoar alguém que me agrediu, que agrediu a nossa família? A gente não consegue. É só a presença do Espírito Santo na nossa vida para que a gente consiga ter compaixão, que a gente consiga ter um olhar que fala: misericórdia, essa pessoa não sabe o que está fazendo, essa pessoa não tem o amor dentro do coração dela, essa pessoa não tem a paz, essa pessoa foi criada de qualquer jeito. É só o Espírito Santo de Deus para dar essa paz e essa sabedoria e essa consciência para nós, tá bom? Espero vocês para o estudo do próximo capítulo. Deus abençoe vocês.